Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Leon, tô acenando para você. É isso mesmo, teu nome? Gente, tá difícil de ler. Mas vamos começar com um tópico que é hoje algo extraordinário. Eu estou mastigando cravo da Índia. Isso faz muito bem para a saúde, principalmente da mulher. A saúde íntima da mulher. Gente, o tema de hoje é o seguinte: você não está separado de Deus. Você nunca estará separado de Deus. Coloque isso na sua cabeça, que você é um ser unificado a Deus, apesar de você não ser o próprio Deus. Você não é Deus, mas você está unificado a Ele. E enquanto você não entender isso, infelizmente você não vai sair do lugar. No dia que você começar a entender isso, você vai começar a crescer de todas as formas que você imaginar. Haverá uma expansão de consciência, haverá mais paz. E sabe aquele incômodo que a gente sente por causa do vizinho fofoqueiro? Aquele incômodo que a gente sente por alguém que não nos abraça? Aquele incômodo que a gente sente por alguém que não gosta da gente? E a mágoa que muitas vezes você carrega é justamente por você não entender que você também é unificado com aquela pessoa, porque tudo é uma única onda de energia polarizada. Do jeito que existe a energia positiva, existe a negativa, mas não deixa de ser energia. Então nós ficamos subindo ladeiras e descendo ladeiras, andando pelos vales, procurando uma igreja. Você é a igreja. Deus está dentro de você. Para onde é que você vai, criatura? Ah, Vitória, mas eu congrego, eu não sou contra isso, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando muitas vezes de você estar dentro da igreja, discordando de algumas coisas que você vê. Você muitas vezes é abusado, porque só a história da pregação que a mulher submissa ao marido já é o suficiente para você correr. Mas, Vitória, isso é bíblico? Não é não. Não é. Isso aí é uma coisa que os homens criaram para manter o controle. Isso aí é uma coisa do sistema e eu estou sempre falando isso aqui. Então nós nos dividimos e começamos a guerrear um contra os outros. Quando você está guerreando contra o seu próprio irmão, quando você faz o mal a uma pessoa, você está fazendo mal ao próprio Deus e a você também. É por isso que a lei do retorno existe, porque você é um com Deus, apesar de você não ser Ele. Vitória, como isso? Isso é mistério. Entenda uma coisa, Deus é energia. Deus é uma personalidade, é uma essência pura, perfeita, completa. E ao mesmo tempo, Ele permite que nós venhamos a existir para que Ele mesmo possa viver experiências através de você. E eu vou lhe provar isso. Está escrito na Bíblia que a igreja é você. Você é a igreja. Você é a igreja. Você não está dividido de Deus. Você não está separado de Deus. Você não está separado de mim. Você pode não acreditar, mas existe uma matéria em todo o universo chamada matéria negra, matéria escura. E essa matéria, na verdade,
eles não conseguem sequer entender, mas ela está presente em todos os lugares, em todo o universo. Então você pense numa coisa. Pense que a luz do sol é uma única luz. Não é verdade? É uma única luz. E qual é a luz que ilumina a noite? A luz do sol. Não, Vitória, é a luz da lua. O sol ilumina a lua. E o lado claro da lua ilumina a terra. Então, a energia que está sobre a lua é a energia que vem do sol. É uma única energia. A lua é um satélite. Ela não é um astro. Ela não tem luz própria. Então você está vendo o lado que a lua é iluminada pelo sol. E essa luz da lua reflete fracamente sobre a noite e forma essa noite. Entenda uma coisa, você nunca estará separado de Deus. Então você muitas vezes está dentro da igreja vendo absurdos e você continua lá com medo de ir para o inferno. Com medo de ir para o inferno. Eu quero lhe dizer por que inventaram isso aí. Para criar negócio. Gratidão por todas as suas palavras. Obrigada, minha linda. Obrigada mesmo. Pena que eu não estou conseguindo ler as letras. Eu tenho sensibilidade a isso. A headline é muita luz. Então, você tem que entender que na Bíblia está dizendo: eu e o meu Pai somos um. Nós somos a essência, nós somos... Bom dia, paz. Seja bem-vinda em nome de Jesus, todos vocês. Gratidão. Em nome de Jesus, manda uma rosinha, gente, manda uma rosinha vermelha. Em nome de Jesus. Ajuda no tap-tap. Colabora. Deus abençoe vocês. Vamos levar essa live para mais pessoas. Porque existe tantas pessoas sofrendo abuso. Olha, eu conheço uma pessoa, não vou dizer o nome, não vou citar o nome, nem o lugar que mora, e a neta dela estava conversando comigo e disse o seguinte: Vitória, eu estou desequilibrada. E eu perguntei por quê, e ela disse: olha, minha avó recebeu a pensão dela. A pensão da avó é R$4.000. Esse dinheiro é todo o dinheiro que ela vive. Ela saiu do emprego para tomar conta da avó. Sabe, é uma senhora firme ainda, mas é uma senhora já com 78 anos. Então, o que foi que ela fez? Ela foi, recebeu o dinheiro, levou e entregou todinho à igreja, porque colocaram na cabeça dela, em nome de Jesus, colocaram na cabeça dela que se ela desse o dinheiro, desse tudo, é tudo ou nada, ela iria ter não sei quantas vezes lá mais, que ela ia ficar rica, e ela chegou em casa com essa história: alguma coisa Deus vai fazer. Não se preocupe, minha neta, porque Deus proverá. Deus vai fazer algo grande. Obrigada, Cristina, por estar curtindo a live. Não para não, me ajuda no tap-tap, em nome de Jesus. Então, o que eu quero dizer a vocês, eu não sou contra nenhuma religião, eu não sou contra nenhuma igreja, eu sou contra o sistema religioso negativo. Um sistema religioso que lhe bota debaixo de uma crença que você vai para o inferno, que você vai ser condenado, que você vai ser subjugado. Deus não faz acepção de pessoas. Pare e pense uma coisa junto comigo agora, que você vai entender o que eu estou falando. Deus e você é uno. Você é unificado a Ele. Então, o que é que acontece? Deus não precisa do seu dinheiro para nada.
Deus não precisa do seu dinheiro para nada, porque Ele é a própria abundância e tudo que nós temos provém dEle, vem dEle. E para Ele voltaremos. Você já existia desde o início dos tempos. Mas, Vitória, como assim eu já existia desde o princípio de tudo? Desde o princípio de tudo, gente. Desde o princípio de tudo, você já existia. A palavra de Deus diz que Deus não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é atemporal, Ele é eterno, Ele é infinito. Ele é pura energia, porque o Espírito é o quê? Jesus Cristo é maravilhoso, é verdade. Gente, eu consigo ler os comentários, alguns, porque está com a letra branca. E se vocês puderem, coloca aí a letra maiúscula, tá bom? Então, Vitória, o que é que eu faço? O que você tem é que se espiritualizar e não se tornar uma pessoa cada vez mais religiosa. Evite esse excesso de religiosidade, porque a religiosidade dessa forma, dentro dos templos, que a igreja é você, dentro dos templos que eles constroem para comercializar a fé. Eu não estou dizendo isso para todas as pessoas. Existem pessoas e pessoas. Existem templos e templos. Existem pastores e pastores. Eu sou uma pastora, eu sou terapeuta. Mas uma coisa eu quero dizer a você nesse momento. Você é um único com Deus. Porque Ele habita dentro de você. Ele está dentro de você e Ele habita cada célula. Então, a mulher cristã em relação abusivas. A mulher cristã, ela sofre essas relações. Mary, é isso? Eu acho que é Mary. É a que mais sofre relações abusivas. A maioria das mulheres depressivas estão aonde? Dentro das igrejas. Eu sofri abuso. O meu pastor era o meu ex, sabe? Então, existem vampiros energéticos dentro das igrejas, muito simpáticos, sedutores, caras legais, mas quando chega em casa, ele diz à mulher o seguinte: bota a minha comida na mesa. Eu acho isso uma falta de respeito, eu acho isso uma covardia, eu acho que isso já é tortura. Homens que isolam as mulheres em casa e determinam até o que elas devem vestir. Todo o tempo que eu sofri o abuso, esse homem dentro da igreja, em cima do púlpito, pregando a santidade. Pregando a santidade. Então, eu era drogada através de remédios psicotrópicos. E vocês entendem para quê? Quando eu vim descobrir, você pode dizer assim, uma mulher, eu não acredito, porque uma mulher conhece seu corpo. Você pode dizer isso, eu até perdoo e entendo, porque eu mesma passei 25 anos para descobrir. Então, quando eu acordava, eu me sentia úmida, e você entende o que eu quero dizer. E eu não entendia o que estava acontecendo, e ele sempre dava uma desculpa e uma explicação. Ele era um doutor. E eu comecei a estudar. Estou entendendo. Eu comecei a estudar porque eu sabia que existia alguma coisa errada comigo. E eu carregava a culpa sozinha de tudo que você puder imaginar. Porque essas pessoas... Oi, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. João, seja bem-vindo, João. Que Deus te abençoe. Bom dia para todo mundo. Ai.
Gente, que coisa boa, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Deus te abençoe, João. Deus te abençoe. Gente, eu digo sempre, compartilha os meus vídeos, republica um vídeo meu, republica, eu deixo salvo as lives no vermelhinho, eu tenho um grupo de mentoria no verdinho, e eu gostaria muito que vocês participassem. Esse grupo é gratuito, tá? Eu sou terapeuta, cobro pela minha terapia, mas não posso dizer o preço aqui. Entra Ai, gente, deixa eu explicar. O meu número do verdinho está na bio. Linda, obrigada pelo elogio. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. O que eu quero lhe dizer é que você não precisa ficar num ambiente onde você se sente mal, porque eu mesma já escutei essa frase dentro das igrejas. Pastores e pastores, conheci muitos e conheço, visitei muitas igrejas, não estou falando mal de ninguém não. Não vou citar nomes aqui, porque eu tenho muito respeito pelo ser humano, mas eu quero dizer uma coisa a você, sabe o que era que eu via? Se você sair daqui, porque Deus lhe trouxe para cá, aqui é o seu lugar, e se você sair daqui, você vai pagar um alto preço. É assim que eles dizem, gente. Você vai pagar um alto preço, uma nuvem escura vai pairar sobre a tua casa, tudo vai ser destruído. Olha, então essas palavras amedrontam. A palavra de Deus, ela tem que ser libertadora. Você não precisa estar preso a uma igreja. Eu estou falando como terapeuta e estou falando também como pastora. Eu sou evangélica. Eu gosto do evangelho. Não adianta, mas não vejo o evangelho como religião. Eu vejo o evangelho como uma essência. E nem tudo que está lá eu concordo. Gosto de ir para a igreja evangélica? Gosto. Gosto de participar da Santa Ceia? Gosto. Como eu já lhe disse, eu sou uma terapeuta, sou evangélica. E quando eu trabalho na minha terapia, eu cuido das pessoas, tanto da parte espiritual, como da parte energética, da parte psicológica. Eu acredito que o ser humano ele é muito complexo. Não existe pastor, suas palavras e vídeos me tocam a alma e me acalmam e me deram esperança. Obrigada, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Continua assistindo, entra no grupo. Eu sempre estou colocando material novo lá. E quando eu não coloco material novo, gente, é por causa da correria. Eu agora estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas o meu trabalho na internet é o meu ministério. Por quê? Porque a maioria dos pastores não aceitam a maneira que eu penso. Então, eu evito ir para determinadas igrejas, a maioria delas, vou ser sincera, porque eu não condeno nenhuma escolha sexual, eu não condeno de maneira nenhuma, nenhum tipo de religião, mesmo que não seja a minha. Eu só condeno práticas onde as pessoas fazem mal às outras. Sabe aquelas coisas de fazer ponto de frieza? Ah, vou fazer um trabalho para fulano separar de cicrano. Gente, isso aí não é coisa de Deus, não. Isso aí são seitas satânicas, aonde existem trabalhos para destruir a vida de outras pessoas. Ponto de passagem, você sabe o que é? É para, aniquilar aquele trabalho que é feito na boca do sapo, com a boca do sapo costurado. Vocês já viram lá? Já ouviram falar? Vitória, isso existe. Existe, sabe por quê? Porque você é energia, e se você não estiver no todo, você não estiver unificado a ele, porque na verdade você não se separa. O que existe é uma ilusão. Então você está vivendo numa ilusão
que abre portas para que essas forças negativas tenham autonomia e autoridade na sua vida. Gente, vocês estão me vendo do jeito que eu sou. Eu tô sem filtro hoje, hein? Sem filtro, sem maquiagem. Por quê? Eu sempre boto aquele filtro que eu gosto de olhos verdes. Vocês sabem disso. Mas hoje eu tô de cara lisa para vocês verem quem realmente eu sou. Por favor, irmã, me apoie. Eu te apoio, sim. Apoio no que eu puder. Entra no grupo lá, faz parte do grupo, que todos os dias eu tô botando uma palavra nova. Tem várias pessoas para ser adicionada ao grupo. E isso eu vou fazer hoje, assim que eu terminar a live. E faz parte lá, vocês não vão se arrepender, não. Existem coisas que eu não posso falar aqui. Então, por causa da plataforma, tem suas diretrizes e não é possível. Então, existem coisas muito mais profundas que você não tem ideia. Entendeu? Existe a cabala que as pessoas evangélicas não entendem, não leem, não sabem do que se trata. A maioria dos pastores se detém apenas na Bíblia. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o próprio Deus diz que nós devemos unir a sabedoria, a ciência, a paciência. Então Deus ele não nos impede de ler, de buscar ciência, de buscar sabedoria. Então, existe igreja, se você estiver lendo um livro de filosofia, de poesia, você não pode. Se o pastor souber e você fizer parte de algum grupo da igreja, você vai ser disciplinado. Como assim? Eu vou dar um exemplo a vocês. Você faz parte da igreja, faz parte do grupo de louvor. E de repente você tá lendo um livro de filosofia. Se alguém ver e for falar para o pastor, você vai ser disciplinado e você vai passar vários dias sem poder participar do grupo por pura punição e maldade. Porque filosofia nada mais é do que uma expressão de uma consciência, de uma mente expandida, de uma pessoa que consegue ver além. Por que essas pessoas conseguem ver além? Porque a maioria dos filósofos, eles têm uma ligação espiritual muito profunda. E se você está nessa live, é o que acontece com você. Eu vi a história de um rapaz que ele começou a buscar a espiritualidade. E ele começou a estudar. Então, ele começou a mudar. Ele começou a ajudar a esposa dentro de casa, sabe? Ele começou a ser mais... ter mais integridade com a família, mais responsabilidade com os filhos. Mas só que ele acordava todo dia às 5 da manhã para orar e fazer a sua leitura. Eu me acordo todos os dias às 3h30. Não durmo mais. Mas também não vou mentir a vocês. Da maioria das vezes, quando dá 7 horas, eu estou na minha cama, me preparando para dormir. Eu geralmente escuto um audiobook antes de dormir. Coloco uma música frequencional ou uma música clássica. Eu não ignoro. A música brasileira é uma das melhores músicas do mundo, se não a melhor, porque eu amo o MPB, as músicas antigas. Gosto muito. Raul Seixas, Maria Bethânia, eu gosto de Gal Costa, mas nem de todas as músicas. Preste atenção no que você escuta também. Então, de repente, eu não consigo mais escutar nem essas músicas que eu gosto. E eu gosto. E quando canta, tá cantando uma música dessa. Ontem eu postei um vídeo que tá dizendo, que canta uma musiquinha assim: Maria, Maria, um sonho, uma certa magia, é uma força que nos carrega. Mais ou menos isso.
Então, eu acho que todo mundo que está aqui, se é brasileiro, conhece essa música. Se não é, também conhece. Elis Regina gravou essa música, mas eu não tenho certeza de quem é a autoria. Maria Maria, o nome da música. Procura que você vai achar. Então, eu não consigo... Eu canto quando tá... Mas, Vitória, tu canta música secular? Canto. Canto porque tem música secular que ela é mais íntegra com Deus, mais unificada com Deus do que os próprios hinos. Roberto Carlos canta uma música que diz: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Ele tem uma música que diz: Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele tem uma música que fala sobre a guerra dos meninos, que começa assim: lá 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 lá. A guerra dos meninos, força estranha. Escute essas músicas que vocês vão entender que é um verdadeiro hino ao todo, ao Pai. Por que ele é o todo? Porque tudo está comportado nele. É como se você já estudou A gente, quando vai para a escola, começa a estudar matemática, o que é que acontece? A gente vai estudar os conjuntos, não é? Então, um determinado conjunto está contido neste conjunto. Esse conjunto aqui está contido neste conjunto aqui. Este conjunto aqui contém este aqui. O que eu estou querendo lhe dizer é que você está contido dentro de Deus. Você não pode escapar dele. Eu gosto do vídeo, estilos musicais. Eu também gosto. Eu sou muito eclética com música, não tenho muito problema. Eu só não gosto de pancadão, não gosto de música vulgar. Não consigo ouvir. Eu não consigo mais ouvir. Não é frescura. Eu não suporto ouvir. Essas músicas, essas baixarias aí, gente, isso é lixo musical. E a vibração dessas músicas adoecem. A vibração dessas músicas perturbam o ambiente. Mesmo que você goste, você não está se divertindo. Você está apenas se desgastando o seu psicológico, a sua mente, porque essas músicas tocam numa frequência que afeta o seu organismo físico e espiritual e psicológico. Escute bem, eu acabei de dizer a você, se você deseja o mal a um irmão, a uma irmã, a outra pessoa vai voltar automaticamente para você. E você pode me dizer assim: Vitória, por quê? Porque você é um com ele. Você está contido nele e ele em você. Estamos todos interligados, somos todos um com Deus. Mesmo Deus sendo uma personalidade única. Eu tenho a minha personalidade única, mas a essência é uma só. A energia é uma só. Apenas que existe a diferença da frequência, e determinadas frequências estão sendo letra que nos elevam. É isso aí, nós precisamos escutar letras que elevem o nosso espírito. Quando eu quero acalmar minha alma, escuto louvores de Deus. Eu quero dizer a vocês que nem todos louvores, viu? Nem todos louvores. Tem louvores que falam muito sobre escassez, sobre humilhação, sobre que você tem que se humilhar, que é muita escassez, muito sofrimento. E aquilo leva a gente para um lugar de muito sofrimento também. Então essas músicas, esses louvores, muitas vezes não... Eu acredito que as pessoas que fazem talvez não tenham intenção. Mas existem louvores que têm uma vibração adoecedora também. Então, como eu estava dizendo a você,
Aí aquela coisa que é feita, né, com a boca do sapo, bota o nome lá da pessoa, costura a boca do sapo. Vitória, isso existe, você tem ideia do quanto o mundo espiritual é poderoso. Você não tem ideia do quanto o mundo espiritual é presente nesse exato momento aí. Você não tem ideia porque os espíritos... Eu disse que tudo é o quê? Energia. Energia polarizada. Existe o positivo e o negativo. Então, o que é que acontece muitas vezes? O negativo tenta influenciar o positivo. Então, é como se você fosse tentar tirar alguém do buraco e a pessoa te puxa para baixo. É mais fácil você tentar tirar alguém do buraco, você cair junto com ela se ela não quiser sair, do que você conseguir tirá-la. Então só ofereça ajuda a quem quer ajuda. Eu ofereci ajuda a uma pessoa e essa pessoa não quer. Essa pessoa não quer nenhum tipo de ajuda e acha que tá tudo bem, tá tudo certo. Então eu soltei. Eu soltei ao ponto de bloquear. Bloqueei do meu celular. Vitória, por que você fez isso? Porque essa pessoa tem um direito à escolha. Ela tem um livre-arbítrio. E quando a pessoa não quer fazer, você não vai conseguir obrigá-la. Você não vai conseguir fazer alguém mudar. Você não vai conseguir fazer alguém. Então não se sinta culpado. Pode ser teu filho, pode ser tua mãe, pode ser teu pai. Eu vi um rapaz dando um depoimento assim rápido, é um vídeo, e ele estava falando mais ou menos assim. Ele disse: olha, o meu pai nunca trabalhou para nos cuidar, minha mãe ficou sozinha, criou a gente catando reciclagem e com muita dificuldade. Hoje eu aprendi a ganhar dinheiro graças à minha mãe. Eu crio meus negócios. O que você quis dizer sobre o sapo? Não entendi. Gente, existe um trabalho em determinadas seitas aí que a pessoa pega o nome completo do outro, às vezes até o número do CPF, coloca na boca do, não é? Costura. Então ele não pode beber, não pode comer e vai passar a viver ali o seu gesto de dia em grande sofrimento. E o sapinho, claro, ele vai, né? Sequinho, ele vai ficar seco. Então a pessoa que é feita esse trabalho, acontece a mesma coisa. E você pode dizer: Vitória, isso não existe. Não, existe. Se você disser que a espiritualidade não existe, você não acredita em Deus. Porque foi o próprio Deus que foi tentado por espírito no deserto. E um dos maiores, o maioral dos maiorais. Você entende o que eu quero dizer? Ele chegou diante de Deus e disse: nem só de pão... transforma essas pedras em pães. Tu não é o filho do Deus Altíssimo, que sabe, pode fazer todas as coisas? E Deus respondeu o quê? Nem só de pão vive o homem. Então lembre-se disso, você não vive só de pão. Não julgue para não ser julgado. Não aponte para não ser apontado. Eu consigo hoje identificar exatamente quando eu sou bem-vinda e quando eu não sou. Então eu evito determinados lugares para que eu não seja ferida. Verdade, o que tem mais poder de todos é isso. Ele é o Altíssimo, Ele é o Poderoso. Eu não acredito que Deus é apenas uma onda de energia sem consciência. Eu acredito que Ele é pura essência e consciência. Então, enquanto mais consciência você trouxer, enquanto mais você estuda, mais você vai crescer. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Uma amiga minha, ela chegou para mim e disse: Vitória, eu mudei, eu me transformei,
e agora eu tô sendo perseguido. Como aquele rapaz que eu acabei de falar para vocês, que ele começou a ser mais companheiro, ele começou a ser mais amável, ele começou a ficar mais em casa, dar mais atenção, mas pelo simples fato dele se levantar todos os dias, de 5 horas da manhã para fazer suas orações e ler, a mulher dele tá com raiva. A mulher dele está pé da vida, porque ele está buscando sabedoria. Existiu uma mudança radical na vida dele, que ela vê o espelho dela. Ela está vendo que a hipocrisia dela, ele não tem mais. Então, quando você cresce, quando você sai de uma vibração e vai para outra vibração, e você vai buscando esse crescimento espiritual, pode ter certeza absoluta que vai haver pedradas, porque uma árvore que não dá fruto, ninguém ataca. Você já viu alguém atacar uma árvore que dá fruto? Que não dá fruto? Jogar pedra? Para quê? Para derrubar as folhas? Não. Ninguém ataca, ninguém tá nem aí, ó. Nem aí. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: busque o conhecimento para que vocês verdadeiramente não fiquem só na superficialidade. Porque Deus, ele é um ser de profundidade. Deus é um ser complexo. O universo é você. Vitória, como assim? Você é a luz do sol. Você é a música, você é a dança, você é a chuva, você é planeta, você é espaço, você é tudo ao mesmo tempo. Por isso que eu digo, tudo que você quer, você já tem. É só buscar aqui dentro. Você buscando aqui dentro, você vai achar coisas extras. Sair da zona do conforto como uma parte de Deus. Isso. Vamos ligar a essência, a sua própria energia, oxigênio, energia, e a energia que isso não é muita coincidência que Deus tenha soprado nas narinas do homem e o homem viveu. Nós somos verdadeiramente uma parte de Deus, João. Somos uma parte de Deus, vivendo experiências na terra. Então coloca uma coisa na tua cabeça. Fique dentro da misericórdia. Como assim, Vitória? Vou explicar. Se alguém te ferir, não revide. Saia, vá embora e perdoe. Ore por essas pessoas. Jó, ele foi atacado. Jó, ele foi verdadeiramente destruído. Tudo que era seu foi destruído. Mas Jó não desistiu. Jó ficou na misericórdia. Jó permaneceu na misericórdia. Mesmo quando Elifas, Zafá e o outro, que eu esqueci o nome, os 3 amigos de Jó, entre aspas, amigos. Tenha cuidado com seus amigos, viu? Muito cuidado. Quando Jó começou a orar por eles, Jó saiu daquela situação e Deus deu 3 vezes mais tudo que Jó tinha. E Jó era um dos homens mais ricos da região. E ele teve filhos e filhas. E fala-se que os filhos de Jó eram belos e belas, as mulheres mais belas que existiam na localidade. Existia uma abundância sobre a vida de Jó depois de 17 anos de cativeiro. Não pense que foi de um dia para outro não, viu? Os estudiosos dizem que foi de 15 a 17 anos que Jó passou naquela situação. E quando Jó saiu dali, Jó saiu pronto para o seu propósito. Tanto é que até hoje nós estamos aqui falando no nome de Jó. E eu vou dizer uma coisa a você. Você vai deixar uma pegada. Da mesma forma que Jó deixou, você vai deixar a sua na vida de alguém. Você vai colaborar.
Porque nós não viemos aqui só para sermos servidos, gente. Nós viemos aqui para servir também. Eu vou botar aqui, gente, para melhorar a iluminação. Por causa das janelas. Ó, tá vendo? Melhorou. Ó como fica. Eu vou botar minha cabeça bem em cima. Então, o que eu quero dizer a você é que se você ferir alguém, você tá ferindo a você. Porque a onda é uma só. A energia é uma só. Que onda é essa? A onda de energia que está sobre você. O mesmo oxigênio que você respira, o teu irmão respira. E ele é a mesma onda que você é. Com personalidade diferente, é claro. Mas a consciência, a sua consciência tem que estar na essência de Deus. Então, quando eu digo que o mergulho é para dentro, que a igreja é você, você que é a igreja, e você não pode esquecer desse detalhe. Você é a igreja. Você não precisa sair subindo e descendo montes, meu amigo, para encontrar Deus. Se você não encontrou Deus até hoje dentro de você não vai encontrar em lugar nenhum. Lei do retorno e castigo. Não é castigo, Deus não castiga, é castigo que nós nos impomos. Somos nós que fazemos as nossas bobagens, não é? Somos nós que, muito arretados da vida, nós fazemos das nossas bobagens. E como é isso, Vitória? Vou explicar. Quando você diz assim, eu quero que alguém não se preocupe, que você está dizendo com você mesmo. Porque somos unos, é uma única onda de energia. Todos os planetas, todo o universo, todo ser humano, plantas, animais, todos estamos unificados nele e para ele. Apesar que você é uma pessoa única e Deus é uma personalidade única e uma consciência única. Eu quero que você entenda que nós existimos por causa do amor de Deus. Ele tem necessidade de se relacionar. E muitas vezes você se relaciona com dezenas, milhares de pessoas por dia. Você tem se relacionado com ele? Você tem que se relacionar com o Pai. Porque o que eu vejo, eu vou profetizar agora na vida de alguém. O que eu vejo na tua vida foi muita decepção, muita perseguição. Você sofreu um abuso, uma traição. E que hoje você carrega essa mágoa. Você carrega isso dentro de você e você quer perdoar. Você quer esquecer, mas você não consegue. Então Deus está te dizendo, solta isso agora, para que eu possa trabalhar na tua vida. Solte isso agora, faça isso. Com essa mágoa, o simples fato de você dizer, eu perdoo, Senhor, eu perdoo. Eu libero perdão. Eu me livro agora de toda essa mágoa. Deus, ele ouve. O teu subconsciente também vai ouvir, porque existe também a ciência, a neurociência diz que quando você fala para você mesmo, na maioria das vezes você obedece. Eu moro só, meu filho mora aqui da frente da minha casa. Graças a Deus eu posso contar com ele. Ele é um filho companheiro, muito amigo, mas ao mesmo tempo ele tem a família dele. E tem as coisinhas dele, as coisas dele para fazer. As coisinhas não, as coisas grandiosas que ele vai fazer na vida dele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Então, sempre que pode, ele manda um mimo, ele vem, ele traz um prato de comida para mim, pronta para eu comer uma comida diferente. Que ele sabe que eu sou enjoada, eu cozinho para mim mesma, sozinha. Então, o que é que acontece? Eu estou aqui sozinha. Mas eu me mantenho, eu tenho que ter a minha rotina, eu tenho que romper com essa história. Eu tô aqui sozinha, não tem ninguém. Gente, a primeira coisa que eu faço quando me levanto é arrumar a minha cama.
A primeira coisa que eu faço quando eu me levanto é escovar meus dentes, arrumar minha cama, organizar, fazer a minha... Primeiro, eu me acordo às 3h30 da manhã para orar. Eu começo a minha oração. Depois eu me deito para estudar um pouco. E depois que eu me levanto, vamos embora. Eu sempre fiz academia e gosto de halterofilismo. Vou voltar a fazer. Eu preciso. Mas o importante, o que soma nisso tudo, é você saber que você tem que cuidar de si, do ambiente que você mora, porque do jeito que é aqui dentro, é aqui fora. Se você chegar na casa de uma pessoa e você vê muita bagunça, só se curam quando perdoei. Só me curei quando perdoei. Olha aí. Eu estou me curando porque eu fiquei com sequelas físicas. Houve somatizações porque eu fui abusada. Eu sofri o abuso medicamentoso. Eu sofri abuso, violência medicamentosa. E isso deixou muitas sequelas na minha vida. Eu tenho as mãos ainda um pouco trêmulas. Eu tive uma crise nervosa muito forte. Então, o que é que acontece? Eu tenho sequelas, mas até essas sequelas eu não tenho, eu estou. Desculpa, gente, eu só estou. Porque Deus, quando quer fazer, Ele faz a obra completa. Eu acredito em milagres, e você? Se você acredita em milagres, ative aí o número 777 ou 1111. Ative aí, em nome de Jesus. Eu fico grata. Toma posse da sua vitória. Como é, Vitória, que eu vou tomar posse dessa vitória? Está tudo tão difícil. Comece a dizer o contrário. Que está tudo fácil. Tudo já está em você. Ao momento que você verdadeiramente se conhecer como a unidade de Deus, um único com Deus, você vai descobrir que tudo lhe é possível. Por quê? Não existe doença, não existe mágoa, não existe traição, não existe macumba, não existe espírito maligno, não existe perseguição, não existe comentário que vá te tirar da misericórdia. Obrigada, obrigada, Luiz. Ativado, amém, obrigada, gratidão, 777. Esse número é o número da prosperidade. Ativa aí, você que está na live. Ativa o 77 ou 1111. Por que você vai ativar? Porque você está se expressando. E a sua expressão é uma energia que você está emanando. Você vê como é energia que a comunicação de Luiz 777 chegou até mim. Bote uma coisa na sua cabeça, que informação também é energia. Entendeu? Mulher que sai de relacionamento abusivo podem ter outros relacionamentos. Olha, é muito provável que uma mulher que saia de um relacionamento abusivo, ela possa entrar em outro relacionamento abusivo se ela não se cuidar. Você tem que fazer terapia, você tem que se conhecer, saber verdadeiramente o que é o abuso, reconhecer um abusador, cuidar da sua espiritualidade, porque o abuso narcisista, é algo espiritual, porque aquelas pessoas têm um problema na espiritualidade delas. Elas não caminham sozinhas. Acredite. Gente, tap na telinha, me ajuda. Sejam todos bem-vindos e eu acredito que vocês estão aqui e nós vamos crescer junto. Comenta, dá aí. Isso aí é para vocês, viu? Eu estou ovacionando vocês. Para cada um de vocês, gratidão por estar aqui. Gratidão sempre
Amém. Obrigada. Obrigada também, Luiz. Que Deus te abençoe. Bota uma coisa na tua cabeça assim. Você não precisa se humilhar diante de Deus. Eu sou uma largata, eu sou uma ameba, eu sou pó, Deus não quer. Você quer que seu filho se humilhe a esse ponto? Você quer que seu filho ache que ele é um pano de chão, um trapo de imundícia? Você quer? Você que é mulher, para com essa história de ser submissa a marido, mulher. Se você trabalha e ele não ajuda nas tarefas de casa, deixa a roupa dele lá para ele lavar. Quando não tiver mais uma peça, ele vai ter que lavar. Porque sai um para trabalhar, o outro também sai. Quando chega em casa, só a mulher que dá conta da casa. Que negócio é esse, gente? Que negócio é esse? Isso não é uma relação, isso é uma explorar. Vocês entendem? Exploração do ser humano pelo próprio ser humano. Isso não é um casamento. Casamento não é isso. Casamento é companheirismo, casamento é zelar, casamento é cuidar, casamento é abraçar, casamento é libertar. E mulher não é submissa a marido. A maioria das evangélicas são abusadas, porque elas têm que ser submissa, têm que ser recatada, muito bem vestida, a sua sensualidade é só para o seu marido. Como é que uma mulher vai esconder sua sensualidade? Pelo amor de Deus, me expliquem. Porque a sensualidade da mulher faz parte da sua própria energia e da sua própria essência. A luz feminina, o poder feminino da mulher é muito poderoso, gente, é muito poderoso. Por mais que nós estejamos cobertas da cabeça ao pé, você sabe quando é uma mulher ou não, por causa justamente da sensualidade que ela emana. Existia um cantor que ele já morreu, ele não é mais, né? Ele não está mais aqui conosco. E eu gostava muito de ouvir, ele não é brasileiro. Não era brasileiro. E não é, porque eu tenho certeza que ele ainda existe. Ele não deixou de existir. Ele está existindo em outro local, porque na casa do nosso Pai há muitas moradas. E eu quero que você saiba que você também é eterno, viu? Eterno e infinito, tanto quanto Deus. Mas você não é Ele. Você é um co-criador. Quando você está nele, você consegue trazer à existência exatamente o que você quer. E como é que se faz isso, Vitória? Eu vou explicar uma coisa a vocês. Se você está no Pai e o Pai está em você, você não pode mudar isso. Mas você pode vibrar numa ilusão que você está separado. Então, quando você pensa numa ilusão que você está separado, é você que bloqueia a bênção de vir até você. Quando você sai do amor e da misericórdia, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Quando você sai da misericórdia, quando você sai do amor, você entra numa ilusão de escassez. Você entra numa ilusão de pecado, de mesquinhez, de egoísmo, que nem sempre o egoísmo é ruim. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amarmos primeiro a nós mesmos, primeiro para mim. Primeiro eu me cuido e depois eu cuido de você. E o que você tem que fazer, quem vai fazer é você. Eu não faço mais. Gente, essa coisa da mulher ter que ser culpada sempre, da mulher ter que ser responsável por tudo, ninguém consegue viver uma vida assim e permanecer com a sua saúde psicológica. O camarada que faz isso, ele vai pagar um alto preço. Como assim, Vitória? Porque o que ele está fazendo com ela é o que ele está fazendo com ele. Porque o casal torna-se uma só carne. O casal, ele existe para andar em comunhão e não em subjugação. Não existe dentro do casal uma liderança, existe uma concordância.
Existe dentro do casamento uma neutralidade do egoísmo, da inveja. Imagina uma mulher que casa e tem inveja do marido. O marido casa e tem inveja da mulher. Essa situação aí vai ser uma situação de a pessoa querer explorar e querer anular o outro, isolar o outro, permitir que o outro esteja sempre em segundo plano, ou achar-se melhor do que o outro e achar que o outro tem que fazer, é obrigado a fazer, é obrigado a cuidar, é obrigado a trazer a comida, botar na mesa. Sabe que eu acho isso uma covardia, né? Você sabe que eu acho isso, tanto do lado feminino como do lado masculino. Tudo tem que ser equilibrado. A relação tem que ser uma relação de troca sempre. Sempre uma relação de troca. Porque, vou te dizer agora, nesse exato momento eu vou te dizer por que tem que ser uma relação de troca. Porque se não houver, só um se doa. Então, você não está mais vivendo a sua própria vida. Você passou a viver em torno do outro. Você passou a ser a função da vida do outro. Você passou a completar o outro e não você. Porque nós já nascemos perfeitos. Não existe essa história da metade da laranja. Então, diminuir ao invés de somar. Não. É somar ao invés de diminuir. Porque quando a gente está subjugando alguém, é quando a gente diminui. A gente tem que somar, o casal tem que somar. Não pode se dividir, porque é um só, os dois tornam-se uma só carne. É um só organismo, os dois se tornam então, apesar que casamento não é prisão, é libertação. Coloque uma coisa na sua cabeça, em nome de Jesus. Que você, porque casou, não perde o direito de jogar sua bola. Você não perde o direito de ter sua pescaria, fazer seu crochê, ter os seus amigos, suas amigas, de ter o seu momento só, de intimidade com você mesma. Ah, Vitória, mas o casal... Eu posso ter intimidade, eu, uma mulher casada, posso ter a minha intimidade? Claro que sim. Existem coisas que jamais você vai dizer a seu marido. Eu mesmo, existe coisa que eu não digo a ninguém, que é entre eu e Deus. E isso é um direito seu. Preservar a sua individualidade para que você não se divida, para que a sua energia vital não se desgaste tanto. Porque quando nós vivemos um relacionamento onde a nossa energia vital ela está focada para o outro, quem vai viver por nós? Você passa a não viver mais a sua vida. Você está vivendo a vida do outro, para o outro, com o outro. E se o outro não for, você não vai. E o que é que acontece? Acontece gente, só um minutinho aqui, tô fazendo uma tarefinha que o aplicativo tá pedindo, tá? Pronto, já fiz a minha tarefa. Gente, manda uma rosinha, tap na telinha. Eu já tô com mais de 1 hora de live e nós só estamos com 3K, isso é 2. Não dá pra ver, não tô enxergando. Mas eu comecei de 8 horas. Já são 8h14, ó. O 4 só pede, nunca se doa. O outro só pede, desculpa, o outro só pede, nunca se doa. Cai fora de uma relação dessa. O outro quer ser perdoado, mas não perdoa. O outro, quando você tenta falar, ele lhe silencia. O outro acha que você não pode mais ter amizade. O outro acha que você não tem direito mais de praticar o seu esporte nem o seu hobby. É o contrário, gente. A gente soma. Porque, exemplo, o teu marido gosta de pescar.
você gosta de ir para a academia e praticar halterofilismo, como eu gostava. Então, o que é que vai acontecer? De repente, você pode aprender a pescar também, e ao invés do seu hobby ser só o halteres, vai passar a ser a pescaria também. Existiu aí o quê? Uma riqueza, existiu uma soma. Então, a sua mulher faz crochê, e você não faz, mas de repente você olha, acha interessante e você quer aprender. Eu conheço homens, pelo amor de Deus, não pense que crochê é uma arte manual, é um trabalho é um artesanato como qualquer outro, como uma pintura, como qualquer outro. Eu vejo aqui na internet muitos homens que fazem crochê. Obrigada, Marli. Obrigada, minha amiga. Sim, é desse jeito. E eu conheço casal que a mulher faz o crochê, já conheci um casal, ela ensinou a ele e ele hoje faz crochê melhor do que ela, entendeu? Eu tocava teclado. O que é que acontece? Eu ensinei o teclado ao meu ex e de repente o que era que ele fazia? Toda vez que eu me sentava para exercitar, ele chegava e ele queria o teclado, ele queria... Sabe aquele menino birrento? Porque essas pessoas, elas têm o prazer de tirar toda a sua energia, todo o seu brilho. Você não pode brilhar. E por incrível que pareça, eu tocava muito bem. Ao ponto de ensinar os meus 2 filhos, eu dava aula de teclado na igreja. Só a prática, gente. Eu não fiz conservatório, eu tocava de ouvido. E porque eu conseguia tocar, sei lá como era aquilo. Mas eu não sei, eu aprendi as notas musicais, os sextavados, algumas coisas assim. Mas eu nunca fiz conservatório de música. E eu dava aula na igreja. E até hoje, existem pessoas que aprenderam comigo e estão tocando. Mas eu não consigo mais tocar. Porque eu perdi totalmente a prática. Para voltar o teclado agora, para mim, vai ser maravilhoso. Sabe? Vai ser maravilhoso. Mas... eu não estou com disponibilidade de tempo, eu tenho outras prioridades. Então é como se o teclado é um ciclo que por enquanto está fechado, eu soltei. Hoje eu curto esse tipo de música que vocês estão escutando aí, ó. Esse tipo de música aí, ó. Que vocês estão escutando. Eu curto muito músicas... orquestradas, sinfonias, eu gosto muito. Mas eu gosto de todo tipo de música. Se eu estiver num lugar e estiver cantando uma boa música, com certeza. Mas se for um pancadão, pode ter certeza, eu vou me levantar e vou embora. Porque eu não consigo ficar, dói nos meus ouvidos. E você pode acreditar que isso vai acontecer com você. Porque a minha maneira de comer, a minha maneira de ser, as músicas, o modo de vestir, tudo em mim mudou. Mudou completamente. E por quê? Porque a gente vai buscando, então quando vem esses pequenos saltos, né? Saltos quânticos, você vai dando um salto, e você vai evoluindo, aí você descobre uma coisa, que você não sabe de nada, Gente, imagina uma ilha com 2 quilômetros quadrados, uma pequena ilha. E essa ilha, de repente, ela começa a crescer e ela se torna maior. Ela vai ter um contato maior com o oceano. Então, enquanto mais a gente aprende... Obrigada, Valéria, é isso? Gente, como tá ruim de ler hoje. Valéria, obrigada pela rosa, minha querida, que Deus te abençoe.
Enquanto mais você tá desse tamanho aqui, você tem um contato com o oceano muito pouco. Enquanto mais você cresce, você vai ter um contato maior com a ignorância, a sua própria ignorância. E você vai entender que você precisa aprender mais, porque saber é poder. E o que é poder? É você permanecer no seu lugar. E como é que eu sei onde é o meu lugar? Busque por autoconhecimento. Uma mulher, depois que tem um relacionamento abusivo, é muito difícil, é muito raro, é muito comum, aliás, é muito comum ela entrar em outros relacionamentos abusivos. Por quê? Porque a energia que ela está vibrando, o padrão de comportamento e a espelhagem que ela faz de si própria. Porque aquela pessoa vem carregando muitas culpas, muita energia que não pertence a ela. Obrigada, Valéria, por estar curtindo. Deus te abençoe. Beijo de Vitória, minha linda. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Palmas para você. Gente, tap na telinha, em nome de Jesus. Me ajuda. Me ajuda, em nome de Jesus. Bom dia para todos. Está difícil de ler, mas eu estou aqui com vocês, gente. Então não deixa de mandar uma rosa, um presente, nem deixa de curtir. Vamos lá. Porque existe hoje várias linhas de raciocínio. Porque o que acontece é que houve a expansão da internet, da tecnologia, e todos nós passamos a ter contato com saberes que nós antes não tínhamos. Eu estudo muito pela internet. A maioria dos cursos que eu fiz foi pela internet. Então ficou muito acessível o saber. Está tudo muito à tona, tudo à flor da pele, está tudo muito... Aí só você ir buscar. E busque o arquétipo do todo. Busque trabalhar com o arquétipo do todo. Existe um arquétipo de Deus que, se você acessar esse arquétipo da consciência plena, da consciência perfeita, da consciência completa, íntegra, da essência primordial, você vai ter um salto quântico extraordinário. Por que isso acontece? Porque você vai morar num estado de compaixão. Você vai ficar num estado de compaixão. Então, quando você está num estado de compaixão, você passa a ser uma pessoa que perdoa. Você passa a ser uma pessoa que abençoa. Você passa a ter autocontrole, porque você, quando o outro está apesar, escute bem, isso não quer dizer que você vai ser espancado por alguém e ficar lá esperando ser mais espancado ainda. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a vocês que você libera o perdão quando você vai sentir a reação da pessoa e a energia. Você sabe exatamente com quem você deve estar ou não. Eu agora vou falar como uma pastora, porque eu sou pastora, sou terapeuta, mas nesse momento eu vou falar como uma pastora. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Como é que você vai crescer? Deus está te chamando para águas mais profundas. Eu estou falando agora como uma mulher de Deus. Eu estou falando espiritualmente. Kandamanassia, Shurekanai, Dessie Frácia Manassim. Deus grande, poderoso, está falando contigo. Você
vai buscar o autoconhecimento, porque está tudo pronto. Deus quer te relocar, Deus quer te exaltar. Você já foi aprovado. Você já foi chamado, você já foi aprovado pela tua própria essência. O que está faltando agora, Vitória? Busque as ferramentas. E o que são essas ferramentas? Elas vão lhe empoderar. É a sabedoria. As pessoas acham que o bom é ter riqueza, ter carro importado, ter tudo que quer, ir para os melhores shoppings, fazer as melhores viagens, porque as pessoas estão olhando para fora. Mas todas as coisas que estão aqui fora têm prazo de validade. Elas vão passar na tua vida, mas tudo que está aqui dentro é atemporal. O seu ser é eterno. Os seus valores é eterno. Daqui a bilhões de anos, a verdade vai continuar sendo verdade. O amor vai continuar sendo amor. O companheirismo vai continuar sendo companheirismo. Então, Vitória, o que é que a gente faz para a gente ter as coisas, conseguir manifestar? O que é que a gente faz? Olhe para o outro como se você estivesse olhando para você mesmo. E faça para o outro tudo o que você gostaria que o outro fizesse para você. Eu não estou falando de você voltar para um relacionamento narcisista. Porque é como se você estivesse entrando sei lá, na casa da cobra. Sabe? O perfil e o padrão de comportamento dessas pessoas realmente é altamente negativo, espiritualmente falando, energeticamente e psicologicamente. É uma energia que você vai trabalhar para se libertar dela. Então, vai adoecer psicologicamente, com certeza. Vai ter danos psicológicos, vai ter danos neurológicos. Eu estou dizendo a vocês, eu até hoje tenho sequelas profundas. Mas as minhas sequelas não são o que eu sou. Eu sou eu. Eu sou um ser. Eu sou capaz até de me curar de tudo isso. E estou. Porque eu estou buscando estar num lugar mais ameno. Não é fácil, gente. Mas, Vitória, isso é perfeição? Não. Não tem ninguém perfeito aqui, nem nunca terá. E eu vou dizer uma coisa a você. Não se machuque tanto quando você fizer uma bobagem, quando você pisar na bola. Quando você jogar a caca no ventilador e voltar para cima de você, isso faz parte do crescimento. Toda criança, para aprender a andar, ela cai. Toda criança, para aprender a andar, ela começa engateando. Então, no momento que essa criança está engateando, ela bota lixo na boca, ela pode comer coisas erradas, ela pode colocar o dedo na tomada. Então, isso faz parte do crescimento. Nem todo dia você vai amanhecer 100% legal com você mesmo. Nem todo dia você está pronto para receber críticas. Nem todo dia você está, digamos assim, disponível. Tem dia que você quer ficar só. É por isso que eu digo, nós podemos ser casadas, mas nós precisamos da nossa intimidade. E que o outro também respeite no momento que eu quero ficar só. Na hora da minha leitura, na hora do meu hobby. Você já pensou? Você vai viver com uma pessoa que quer te isolar? Ter o controle da tua vida na mão dela? Gente, isso é absurdo. Isso é altamente adoecedor e não pode. Então, tudo que você tem que fazer é permanecer em Deus. Permaneça em Deus e para Deus, com Ele. Na presença dEle. Mas, Vitória, tu não dissesse que a gente é um com Ele? Sim. Mas quando você acha que está separado, você tem a ilusão que você saiu da presença dEle. Você não saiu. Ele está vendo tudo. Porque a morada dele é dentro de você. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de nós.
Você vai para o culto lá no templo, Deus vai estar lá porque você está lá, porque os irmãos estão lá. E todos eles carregam Deus consigo. E todos nós estamos interligados. E isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Isso é verdadeiramente o milagre de Deus na minha vida e na sua. Como explicar isso? Através da capacidade da onda da energia penetrar em todos os lugares. A energia, ela passa pela parede e atravessa. Ela passa em formato de onda e não de partícula e não física. Se você, como diz o professor Hélio Couto, se você jogar a cadeira na parede, ela vai passar, vai. A informação dela passa, o material dela fica. Você entendeu? Então, existe uma pessoa uma vez, disse assim para mim, Vitória, como a gente consegue enviar algo para o plano espiritual? A coisa mais fácil que tem. Não existe algo mais fácil do que isso. E eu vou lhe explicar agora. Você, com a sua capacidade espiritual, você vai pegar, digamos que você vai escrever uma carta para Deus. Uma carta onde você está agradecendo, você está reconhecendo, você está profetizando sobre a sua vida, as coisas que você gosta e agradecendo a Deus como se você já tivesse. É assim que tem que ser, viu? Faça como se você já tivesse e agradeça. E aí, Vitória, o que é que eu faço? Queime a carta. Queime. Porque a informação dela vai subir. Outra maneira de se fazer, você pode dizer: eu envio essa carta agora para o plano espiritual e joga, lança, ela vai cair. Então você apanha, dobra e guarda no canto. Mas a informação dela já foi. Uma xícara, um livro, um celular. Você pode enviar qualquer coisa para outro plano. Vocês acham que a capacidade que o homem teve de desenvolver dentro de 20 anos, como nós desenvolvemos, gente, existiu uma aceleração muito grande na onda de energia que entra na Terra. A onda de energia de informação, aonde o consciente coletivo, ele habita. O que é esse consciente coletivo, Vitória? É um local onde existe todas as ideias, todas as possibilidades, todas as coisas que você quer, que seja um carro, que seja saúde, alegria, felicidade, realização. Verdade, eu estou falando verdade. Se você for ver, você vai entender aonde Deus diz: se tu creres, tudo o que tu quiseres, tu terás. Se tu pedires com fé, tudo o que tu pedires eu te darei. Você é um co-criador. E você deve ter o controle da sua própria vida. Você deve ter o controle dos seus próprios projetos. Você não deve desistir dos seus projetos porque fulano e ciclano acha que não é legal. Quem tem que achar ou saber, porque achar é achismo, e achismo não vale. Não deixe de fazer nada porque alguém acha. Achar já é uma coisa duvidosa. Ah, eu acho que tu não devia fazer isso não. Pois é, você acha, mas eu vou fazer. Não, mas se você quebrar a cara, se eu quebrar a cara depois, Vitória, você tentou. Você descobriu uma das formas que não vai dar certo. Você não errou. Você aprendeu que daquela forma não vai dar certo. Você vai tentar de outro. E é assim que se aprende. Entre erros e acertos. Entendeu? Eu quero que vocês entendam. Essa live, ela está sendo gravada para que eu bote num grupo de mentoria, no Verdinho. Eu já estou com 1h30
e 1h34 de live. Eu abri de 8. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu estou terminando essa live agora. Talvez à tarde eu volte a partir das 5 da tarde, 5h30 ou 6 horas. Eu reabro a live. Mas fico muito feliz, muito grata por cada um de vocês que estiveram aqui. Eu fico muito feliz e muito grata por cada um de vocês que me deram atenção, que curtiram, que me preservaram, que colaboraram com um comentário, que estiveram presentes, que curtiram. Eu não sei quantos K de curtida eu estou, gente, mas eu acho que é 4 ponto alguma coisa. Estou muito feliz por todos vocês estarem aqui. Mas antes disso, eu quero deixar uma palavra de Deus para você. Eu vou falar com alguém especificamente agora, mas receba a palavra. Porque a palavra que vem de mim não serve nem para mim, eu sou apenas um canal. Deus está me mostrando uma pessoa que foi muito machucada dentro da sua própria casa, dentro da sua própria parentela. Você está passando por um processo onde você está buscando se reconstruir. E eu quero dizer uma coisa a você. Deus está dizendo para você, solte agora a mágoa, solte agora o rancor, silencie, porque o seu silêncio vai incomodar muito mais do que as suas palavras. Não adianta você tentar falar com uma pessoa que já resolveu não acreditar em você ou desfazer de você, porque mesmo que ela saiba que é verdade, ela não vai admitir, ela vai dizer para você que é mentira. E por que ela vai fazer isso, Vitória? Por puro capricho, por pura maldade, porque a terra está cheia dessas coisas. Se você estiver fora da live, se você estiver aí fora olhando, entra para receber essa oração poderosa que eu vou realizar agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você aceita uma oração agora? Você aceita essa oração agora em nome de Jesus? Se você aceita, fica nessa live. Se você não aceita, você também fica à vontade, tá? Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a casa. Eu profetizo sobre a busca dessa pessoa. Eu profetizo, Senhor, sobre o ser desta pessoa. A inveja, a perseguição que essa pessoa tem sofrido, caia por terra agora. Eu queimo, eu quebro, eu destruo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o sangue de Cristo tem poder na tua vida. Receba a vitória agora. A tua casa, os teus filhos, tua loja, tua empresa, teu comércio, teu trabalho, a tua solidão. Deus, Ele está vendo. Deus, Ele é contigo. Ele está fazendo, Ele está preparando, está dizendo, filho meu, filha minha, ergue-te porque eu quero te exaltar. Tome posse da vitória em todos os âmbitos da tua vida. Ergue porque eu quero te exaltar. Levante-se e faça a diferença em nome de Jesus. Faça a diferença para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Às 5h30, 6 horas da tarde, eu tô voltando, gente. Beijo de vitória, em nome de Jesus. Fica na paz, tá?